Oi, Regiane, muito boa tarde para você também, para todos que acompanham o programa Mulheres. O jornalismo da TV Gazeta está de volta ao programa com a cobertura das chuvas no Rio Grande do Sul e temos os números atualizados divulgados pela Defesa Civil do Estado. São 397 municípios afetados pelas cheias e por causa da persistência dos alagamentos, muitas pessoas tiveram que deixar suas casas e não têm mais para onde ir. Neste momento, há 48 mil pessoas em abrigos. É uma situação muito difícil, uma vez que há desabastecimento nas cidades e somente agora as doações começam a chegar. Muitos municípios ainda têm problemas com falta de luz, de água, problemas de esgoto. Só para se ter uma ideia, 854 mil pessoas estão sem água tratada no estado e há um temor para o risco de epidemias e aumento de casos de dengue. Quase 1,5 milhão de gaúchos foram afetados de alguma maneira por essas chuvas. Agora, os números mais difíceis são aqueles que dão conta da dor humana. As cheias já deixaram 397 pessoas feridas e há ainda 131 pessoas que estão desaparecidas e, infelizmente, subiu para 90 o número de mortos. Ainda há 4 mortes em investigação em relação sobre os casos com as enchentes. A Marinha anunciou o envio do maior navio de guerra da América Latina para aumentar o apoio à população. O navio Atlântico vai levar 8 embarcações de médio e pequeno porte e 2 estações móveis para tratamento de água, capazes de produzir cerca de 20 mil litros de água potável por hora. E ainda hoje será instalado um hospital de campanha da Marinha com capacidade para 40 leitos. Além dos profissionais de saúde, 300 fuzileiros navais vão reforçar o efetivo na região. E as buscas nas regiões mais remotas continuam acontecendo. A Força Aérea usa uma aeronave não tripulada para localizar sobreviventes e aí aciona um helicóptero que faz os resgates. Essas imagens noturnas são de um salvamento de 17 pessoas na região de Agudo. E a capital do estado vive um cenário de guerra. O nível do Lago Guaíba, que corta Porto Alegre, continua subindo. O nível está acima de 5 metros e é a maior cheia da história da cidade e as águas não param de subir. Segundo especialistas, o nível deve permanecer alto por um período prolongado ainda. A cidade recebeu águas das chuvas dos rios do norte que desaguam no Guaíba. O aeroporto Salgado Filho, o maior do estado, segue fechado por tempo indeterminado e regiões muito emblemáticas, como o estádio do Grêmio, estão alagadas. 58% da cidade está sem água tratada, mas a prefeitura esclareceu hoje que a água que sai das torneiras está em condição para o consumo. Em muitos pontos, as águas das chuvas, dos alagamentos, chegam nos telhados das casas. O trabalho de resgate segue ocorrendo, mas muitas pessoas ainda resistem em deixarem seus imóveis por medo de saques e também na esperança de que as águas baixem logo. Vamos ouvir alguns relatos. A gente preferiu ficar para até o que deu. Até o que deu. A gente agora saiu porque os bombeiros chegaram e começaram a falar sobre a estrutura do condomínio, então a gente achou melhor sair por segurança. Isso é a nossa vida. Estava no último andar da minha filha lá e vi a morte na frente. É muito triste, meu filho. Uma cena de filme surreal, algo que não tem como acreditar, só participando mesmo, estando aqui presente. E imagens de satélite mostram Porto Alegre antes e depois das cheias. E é muito impressionante ver a diferença entre as duas imagens. Uma tirada pelos satélites antes das chuvas da semana passada e outra depois, Parte das imagens mostram a cidade num tom mais esverdeado, com o curso do lago e dos rios mais estreitos. E a outra mostra aí uma mancha escurecida que tomou várias partes da região metropolitana. E com a liberação parcial das rodovias que dão acesso às cidades do Vale do Taquari, os moradores começaram a retornar, mas o cenário encontrado é de total destruição. As cidades foram arrasadas pela cheia do rio Taquari, que chegou a ultrapassar 30 metros, um recorde histórico. Cidades como Roca Salles, Mussum e outras estão destruídas e elas já tinham sido muito atingidas no ano passado,
após a passagem de um forte ciclone. E segue a previsão para chuvas no Rio Grande do Sul. Hoje o sol ainda brilhou forte na maior parte do estado, faz bastante calor. Vamos dar uma olhada aqui então no mapa que a gente tem aqui com os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia. São os alertas que valem para amanhã, né? Hoje a chuva mais forte e volumosa vai acontecer no extremo sul do estado gaúcho, na região onde estão cidades como Bagé, Pelotas e Rio Grande. O alerta é vermelho, com acumulado chegando a 100 milímetros de chuva por dia, muita chuva. Previsão para quarta-feira é preocupante também. Uma nova frente fria vai passar pelo Rio Grande do Sul, trazendo mais chuva forte para todo o estado. Além disso, vai ter um ciclone extratropical no mar que vai provocar fortes ventos no centro-sul gaúcho. As águas que alagam Porto Alegre seguem um curso até a região da Lagoa dos Patos, lá no sul do estado. E é justamente no sul onde há o alerta mais severo para chuvas hoje. Áreas da cidade de Pelotas já estão alagadas e a prefeitura orientou moradores a deixarem suas casas neste momento diante do risco de enchentes. Então vamos ouvir o que disse a prefeita de Pelotas. Não há nada mais importante do que a vida das pessoas. Todo o resto a gente recupera. E por isso nós estamos sendo mais conservadores nas orientações para que não haja riscos. Foram feitos cálculos que nos indicam regiões da cidade que têm mais risco por conta não só da elevação das águas da lagoa, que se verifica, porque está recebendo contribuição lá do Guaíba, de toda essa chuva que o estado acompanha nos últimos dias, né, com aflição, como lá do Rio Camaquã, enfim, essa contribuição está descendo. Por enquanto, está fluindo bem, desde ontem, fluindo bem para o mar, mas há uma previsão de mudança de ventos amanhã, com um ciclone extratropical que não vai chegar na costa, que vai estar no mar, mas que vai mudar os ventos e intensificar os ventos, que tenderão a segurar a água da lagoa e do canal e, portanto, a chance, né, de um extravasamento, de um aumento de volume é ainda maior. Pois é, em meio a tanto medo e sofrimento, o estado vive uma onda de violência e notícias falsas. Nas redes sociais, relatos de saques se espalham. Pessoas estão se aproveitando das enchentes para furtar mercados e lojas. E houve até mesmo uma tentativa de assalto a equipes de resgate em Porto Alegre. Ao menos 10 pessoas foram presas. A Brigada Militar reforçou o patrulhamento e autoridades estão fazendo apelos para que a população se informe apenas nos canais oficiais dos governos. Trabalho de salvamento junto do Corpo de Bombeiros e também nas ações de manutenção da ordem pública. Nós fizemos, inclusive, o remanejo de efetivos dos batalhões de choque das cidades que não foram atingidas para que nós possamos atender melhor a população. Essas pessoas que vêm espalhando fake news em rede social. O governo do estado, bem como as forças de segurança, vêm transmitindo todas as informações através dos seus perfis oficiais. Agora vamos destacar a cobertura política e econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar amanhã ao presidente Lula uma proposta de abertura de linha de crédito para as famílias do Rio Grande do Sul. E a Receita Federal prorrogou a entrega do imposto de renda em municípios afetados pelas fortes chuvas. As informações são da repórter Lígia Neves. Com a decisão, a entrega da declaração do imposto de renda nos municípios será estendida até 31 de agosto. E os tributos federais com vencimento em abril, maio e junho de 2024 serão prorrogados para o último dia útil dos meses de julho, agosto e setembro. Além disso, de acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, os processos administrativos de interesse de contribuintes dos municípios atingidos também estão suspensos até 31 de maio. Outra medida anunciada com o objetivo de apoiar as famílias do Rio Grande do Sul deve ser apresentada amanhã pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente Lula. A proposta inclui a abertura de uma linha de crédito específica para a reconstrução das casas. Haddad também mencionou discussões sobre a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul para que o estado recupere a capacidade de investimento. E nessa manhã, o presidente Lula voltou a afirmar que não faltarão recursos para atender às necessidades do Rio Grande do Sul. E, se for o caso, o Brasil pode importar arroz e feijão para lidar com os prejuízos da safra.
O que nós vamos fazer é devolver ao Rio Grande do Sul aquilo que ele merece que seja devolvido para ele poder tocar a vida. Então, não haverá falta de recursos. O presidente afirmou ainda que, se for o caso, o Brasil pode importar arroz e feijão para lidar com os prejuízos nas safras. O Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz do país. Lula acredita que as enchentes que devastaram o estado terão impacto na oferta do alimento para os consumidores, com impacto nos preços. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz, a gente vai ter que importar feijão, para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha. E uma outra grande preocupação no estado é com a situação dos animais. A médica veterinária Carla Sassi está participando das ações de resgate com o GRADE Brasil, que é o Grupo de Resposta a Animais em Desastres. Ela nos enviou um vídeo atualizando a situação pós-tragédia, explicando as ações tão importantes desse grupo. Sou Carla Sassi, médica veterinária, coordenadora do GRADE, que é o Grupo de Resposta de Animais a Desastres. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul já há uma semana, trabalhando incansavelmente no resgate dos animais, ajudando as famílias multiespécies de várias formas. Hoje, a gente já está aí com mais de 600 animais resgatados, nós temos equipes em algumas cidades do estado e a situação ainda é muito complexa, ainda tem muitos locais sem acesso, a ajuda ainda não conseguiu chegar. A falta de água já é uma realidade em todos os municípios atingidos, a geração de lixo também acumulado. Então, além de todos os problemas causados pela inundação, agora vem surgindo os problemas referentes ao pós-desastre. Então, tem muita gente querendo ajudar, vir até aqui é muito complicado, as pessoas realmente têm que ter experiência, têm que ser vinculadas a alguma instituição, e as pessoas que querem doar dinheiro, a gente pede que seja para pessoas ou para animais, que procurem instituições sérias, que estejam fazendo um trabalho efetivo em todos os municípios atingidos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Olha que recado importante, viu? E dá para ajudar o GRADE e muitas outras instituições idôneas que estão ajudando a população no Rio Grande do Sul. Agora é a hora de você pegar o seu celular e fotografar a tela da TV. Veja algumas delas. Do Rio Grande do Sul reativou o canal que recebe doações em dinheiro para ajudar a população afetada. A doação pode ser feita pelo Pix 92.958.800/001-38. Para a CUFA, Central Única das Favelas, a doação pode ser feita pelo Pix doacoins@cufa.org.br. Em parceria com o Apoia-se, a Cozinha Solidária do MTST no Rio Grande do Sul está recebendo doações para produzir marmitas para pessoas atingidas. A doação pode ser feita pelo site apoia.se/enchentesrs ou pelo Pix enchentes@apoia.se. E para ajudar a salvar os animais, a ONG GRADE Brasil recebe doações pelo Pix 54.465.282/001-21. E há alguns pontos de coleta de doações em São Paulo, como o da Cruz Vermelha, na Avenida Moreira Guimarães, 699, no bairro de Indianópolis, na zona sul da capital paulista. Outro ponto é o Galpão do Fundo Social de São Paulo do Governo do Estado, que fica na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, no bairro do Jaguaré, na zona oeste da cidade. E os Correios ampliaram para mais 6 estados a rede de recebimento de doações ao Rio Grande do Sul. Agora, além de São Paulo e Paraná, as agências do Rio de Janeiro, Minas, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e Distrito Federal começaram a receber doações hoje. Eu trouxe roupa, alimento e calçados. Eu tenho muitos colaboradores que moram no Rio Grande do Sul, então eu resolvi fazer a minha parte. Como eles estão? Eles estão bem afetados. Antes de encerrar, uma informação aqui que eu estou apurando e que também está na coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Olha só que grave, o Conselho Tutelar busca 104 crianças ainda não encontradas por suas famílias na cidade de Canoas. E a gente tem notícias de que isso está se repetindo em várias cidades onde acontecem os resgates. Muitas vezes essas famílias acabam se separando e as crianças ficam perdidas. Aí mais um capítulo de todo esse drama que vive a população. Bom, e essa informação, a
cobertura completa você vê a partir das 7 da noite no Jornal da Gazeta. Obrigada mais uma vez pelo espaço e nos vemos mais tarde.